Então ela disse que só iria contar até 3 se não largasse seu braço. 1, 2, 3. Braba. E aqui vamos para a parte 2 de My Demon. No capítulo anterior tivemos muita pancadaria, e o primeiro encontro de Govun e do Hirk terminou super mal. Mas primeiro, se estão gostando das boas recomendações e achados, se inscrevam para que quando tiver outras boas partes vocês serem notificados na hora. Tá, só isso, bora lá. Continuamos com ela saindo do restaurante brabona, cuspindo fogo pelas narinas, chamando o pobre coitado de lixo e tudo mais kkk, quando recebe uma ligação misteriosa. Do outro lado da linha uma pessoa dizia ter uma informação importante, que a tornaria presidente do grupo Mister. Ela desconfiada pergunta da onde ele tinha pegado seu número. Ele não respondeu, só fala que era para ela pensar melhor e entrar em contato, pois essas informações eram bastante valiosas. Poucos segundos depois de terminar o papo, veio um sujeito com uma pereba no pescoço cancelar o CPF dele. NANI? Omae wa mou shindeiru. E morreu, mas ela não tava nem ligando, pensando que era uma tentativa de golpe, ou sei lá. E cortamos pra ela indo à praia toda estressada kkk. Tinha demorado várias horas indo atrás de uma tal de Nó, mas quando chegou no hotel descobriu que ela já tinha vazado. Essa Nó tava falando mal dos sucos gourmet que do Rir vendia kkk. Dizia na net que eram só pedras de açúcar kkk. Estando na praia, se lembra de seu passado, de quando se divertia com seus pais correndo no meio da chuva. Era uma família muito feliz, mas teve um acidente grave. Infelizmente seus pais não sobreviveram, ficando sozinha nesse mundo cruel. Triste. Por isso ela trabalhava tanto, pra esquecer dessas lembranças dolorosas dela. Mais triste ainda kkk. Fica até o sol se pôr, vendo a noite perigosa cair. Quando ela fala, finalmente acabou meu maldito aniversário. Kkk. Seu aniversário tinha sido uma merda. E o álcool também já tinha acabado pra melhorar a situação. Até que seu motorista chega. Uma observação interessante, galera, é que as pessoas só chamam um motorista para dirigirem para eles. É tipo Uber, mas só que sem o motorista kkk, porque o carro geralmente o dono já tem. Mas só tinha um probleminha kkk. Olhem esse olhar, é suspeito ou não é? Parece que tá escrito na testa dele, sou um assassino kkk. Mas mesmo assim, seguindo o roteiro ela toda burralda entra no carro. Mas pelas graças do bom senhor ela olha o celular, e vê que o motorista que ela tinha chamado ainda nem tinha chegado na praia. Desconfiada e se tremendo toda, pergunta quem é que tinham enviado. Ele responde que estava fazendo a pergunta errada. Não era quem te enviou, mas sim o porquê. E o porquê era sua morte. Uahahaha. Pressentindo que o bagulho tava ficando perigoso, tenta abrir a porta do carro, mas o maluco acaba não deixando e bota um pano pra ela cheirar e desmaiar. Mas ela foi esperta fingindo que estava desmaiada. E quando o killer abaixou a guarda todo vitorioso, toma uma na cara bem dada kkk e aproveita pra correr. De salto alto ainda mais kkk. Se liguem que correr de salto alto não é pra qualquer uma não kkk. Correndo feito louca sem saber onde tá, de onde veio ou pra onde está indo. Quando ver a sombra de uma pessoa, e pede por ajuda. E adivinhem quem era kkk? Seu anjo da guarda. Não, um demônio mesmo kkk. Doido pela alma dela. Misericórdia kkk. Mas reconhece que era o Jung Guon, mas foi com mais medo agora, se perguntando o que diabos ele estaria fazendo aqui a uma hora dessas. Imagina que ele também poderia ser um perseguidor. Aí ficou ruim pra ela. De um lado da pista um stalk, e do outro um assassino kkk. Coitada véi. Mas como não tinha muito tempo só corre pro lado do Guon, se perguntando se ele era seu salvador, ou sua destruição. Não sabia o que poderia acontecer ao ir em sua direção. Contudo, mesmo com medo dele, pede por ajuda. Ele fala que se quisesse sua ajuda, teria que assinar um certo contrato com ele. Ela pergunta o porquê. Ele responde que nada é de graça nessa vida. Ela recusa na hora kkk. Mas ao ver que o camarada já estava se aproximando, grita que sim, que assinaria esse contrato suspeito. Aí o bagulho fica doido. X1 de capeta versus assassino. Coitado kkk. Não teve a mínima chance contra ele, se aproveitando que os dois estavam se matando. Ou melhor, só um matando o outro ali kkk. Tenta escapar no carro para não fazer nenhum acordo suspeito com Guo, mas ele acaba percebendo isso e joga o corpo do pobre coitado em cima do carro kkk. E pergunta se ela já tinha se esquecido do contrato kkk. E sem saída nenhuma, ela quase faz o contrato. Mas a peste do assassino ainda não estava morto e estava indo na direção deles com o carro. Daí o bonitão estrala os dedos tirando uma de Thanos. E nada aconteceu kkk. É impossível. E o carro continuava vindo a 1000 por hora kkk. E acabam os dois caindo no mar, com ele se afogando.
E ela indo socorrer ele kkk. Muito bom esses dois kkk. Foi salvar ela. E agora é ele quem tá morrendo kkk. Triste, muito triste kkk. E cortamos pra eles na manhã seguinte numa praia, com ela impressionada de ainda estar viva, e ele doido caçando algo em seu pulso kkk. Pergunta o que tinha acontecido com o assassino, mas ele nem liga, só queria saber como a marca que estava em seu pulso foi parar no dela. Com isso eles fazem um poderzinho estranho, fazendo ela desmaiar de fraqueza ali, nos braços dele. Meloso credo. E cortamos pra eles agora num hospital, com ela acordando toda atordoada perguntando: onde estou? Quem me trouxe pra cá? Estou doente. Quando o bonitão aparece, agradecendo a Deus por ela não ter se machucado kkk. O interessante é que quando ele tava se afogando, ela foi salvar ele. Aí terminou que ela também se afogou kkk. Daí com a ajuda do roteiro ele recuperou seus poderes novamente e a trouxe à terra firme. Meloso credo. Continuamos com ele estando estranhamente preocupado e cuidadoso com ela kkk. Muito diferente do habitual dele kkk. Depois que o médico e a secretária saem, ela pergunta pra Guo o que estava planejando sendo tão gentil com ela. E ele responde que era o que tinha pedido anteriormente no restaurante, pra não falar com ela de maneira tão desrespeitosa caso se vissem novamente. Mas ela não tava nem ligando mais pra isso. Quando viu que tinha uma tatuagem no pulso kkk e diz que iria sumir com ela na base do laser kkk, ele segura seu braço dizendo que não podia, porque a tatuagem era dele. Ela confusa fala: do que você está falando? Não te entendo. Ele também fala que não sabe o que estava acontecendo, como ela saiu do seu pulso e foi pro dela, mas sabia que não poderia deixá-la apagar sem mais nem menos. Mais uma vez fala que não estava entendendo nada do que ele falava, mas que se não a soltasse logo, o tapa ia comer. Contaria até 3 pra soltá-la. 1, 2, 3. Opa, que o tapa não deu muito certo kkk. Ela fica paralisada ali com a mão pra cima, perguntando o que estava acontecendo. Aí ele finalmente descobre que quando ele segurava seu pulso seus poderes voltavam pra ele, e quando ele solta o braço dela, o tapa meus amigos kkk. E ele fez uma cara de quem não gostou muito não. E vamos parando por aqui, sem muita cerimônia. Tchau, até a próxima e deem like.